Muito boa tarde a todos e a todas. Este é mais um webinar do nosso ciclo Olhar sobre a Primeira Infância. Gostava de vos dar as boas-vindas como coordenadora do Eixo de Desenvolvimento e Educação do Laboratório Colaborativo ProChild, que é um eixo que tem vindo a desenvolver vários projetos centrados na capacitação dos profissionais de creche, com o objetivo de apoiar estes contextos na promoção da qualidade das práticas em creche. Temos já muitas pessoas a entrar. Hoje vamos ter uma audiência muito diversificada, com pessoas a participar de muitas regiões do nosso país. Tivemos uma adesão muito grande, com mais de 1000 inscrições, o que mostra, de facto, a necessidade de continuarmos a investir neste tipo de iniciativas. Hoje vamos falar de gestão de comportamentos e momentos difíceis em creche, e para isso tenho aqui comigo duas colegas de equipa, a Gabriela Pinto e a Silvana Martins. Ambas são psicólogas, com experiência na formação e no acompanhamento de profissionais de creche. E agora é à Gabriela que vou dar a palavra. Muito boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Eu vou só fazer aqui a partilha da ecrã e perguntava-vos se estão a ver a apresentação, por favor. Sim? Estão a ver? Não consigo. Estamos sim, Gabriela. Boa, ok. Pronto. Desculpem lá que eu estou a tentar avançar. Certo. Silvana, passo a palavra para falar um bocadinho desta. Ok, olá, muito boa tarde a todos. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, queremos lembrar aqui alguns aspectos importantes, nomeadamente que este webinar está a ser gravado, que poderão usar o chat para fazerem perguntas, interagirem connosco, deixarem comentários. Nós também ao longo do webinar vamos convidar-vos a participar e a trazerem-nos as vossas experiências e as vossas reflexões. Relembramos também que irão depois receber um questionário de satisfação, onde também poderão descarregar irão receber um link com questionário de satisfação, onde irão receber também um certificado e um documento de apoio referente a este webinar. Relembramos que para receberem este certificado, ao longo desta sessão, irá ser partilhado um link para que possam validar a vossa presença. E depois nós iremos enviar então o certificado para as pessoas que assim o pretenderem receber. E antes de começarmos, queremos relembrar do que é que nós vamos aqui abordar hoje e daquilo que nós não vamos falar durante a sessão de hoje. Portanto, o que é que nós vamos trazer aqui à discussão e à vossa reflexão? Primeiro, o que é que nós entendemos por comportamentos desafiantes? Depois vamos refletir um bocadinho sobre estas práticas profissionais que podem facilitar a gestão destes momentos e queremos deixar aqui o reforço que são estratégias, portanto, não regras, ou seja, vocês terão que ser adaptadas porque têm que ser ajustadas àquilo que é o momento, à situação, à criança. Portanto, também vocês vão perceber um bocadinho ao longo da nossa apresentação porque é que nós nos remetemos para ferramentas e não para regras, porque não são aplicáveis 100% das vezes. Depois trazer aqui um bocadinho como é que nós vamos olhar para estas situações de desafio, não é? Que lentes é que nós temos que usar para olhar para a criança e para o nosso próprio comportamento, e depois trazer aqui a questão do papel do adulto e o poder desta relação adulto-criança neste processo de regulação emocional das crianças. Por sua vez, nós não vamos abordar a especificidade de comportamento para crianças que manifestem alterações do neurodesenvolvimento. Nós trazemos aqui um conjunto de reflexões e de estratégias que possam ser usadas podem ser usadas também com estas crianças, portanto, são para ser usadas com todas as crianças, mas sabemos que existem aqui algumas necessidades específicas destas crianças que não vão ser contempladas aqui neste webinar. Também não vamos falar de sinais de alerta no comportamento das crianças, nem abordar esta questão da perturbação da oposição e desafio, dado que estamos a falar de crianças muito pequeninas, portanto, dos 6 aos 36 meses, onde esta perturbação portanto, não cabe, portanto, não faz parte não irá fazer parte
aliás, não faz sentido nós falarmos disto em crianças tão pequeninas e, portanto, nós não vamos abordar esta questão. Certo. Obrigada, Silvana. E se calhar arrancávamos aqui por falar um bocadinho de será realmente importante falar sobre estes comportamentos desafiantes em crianças tão pequenas? E eu acho que esta é uma questão que se responde muito também daquilo que foram os vossos contributos na caixa de perguntas, sugestões e comentários que deixámos no questionário de inscrição, porque de facto nos trouxeram muito aquilo que não só que os estudos nos dizem também, ou seja, isto é tão importante que de facto é referido pelos profissionais de educação de infância como a sua maior preocupação e é um desafio que invade as suas salas e que, como implica muito esta gestão e autorregulação do próprio adulto, tem um impacto direto na relação depois com a criança. Falarmos de que quando nós estamos, a literatura também é muito clara a mostrar isto, de quando nós estamos a falar de crianças que persistentemente apresentam estes comportamentos considerados desafiantes, e também já vamos questionar um bocadinho esta definição, nós podemos ver impactos não só a curto, como a médio e longo prazo, e este impacto tem muito a ver com estas questões da relação. Portanto, este ponto final que nos aparece aqui, dos contactos essencialmente punitivos e desagradáveis com adultos, é algo que nos deve dar um alerta, não é? Estas crianças, tanto agora como a longo prazo, vão sendo crianças que vão tendo muito contacto nesta lógica muito punitiva e muito desagradável. E isto vai ter impacto noutras questões, nomeadamente ao nível do insucesso académico, questões de saúde mental, questões a nível de isolamento e rejeição social, e vemos também outros dados mais alarmantes que nos dizem que estas crianças, quando jovens e adultas, têm contacto com alguns serviços de apoio nestas questões da delinquência. E pensarmos também que, por outro lado, a literatura é muito clara a dizer-nos que quando nós trabalhamos e quando aplicamos aqui algumas estratégias mais eficazes e sensíveis e responsivas do comportamento, aplicadas ao comportamento, nós temos o outro lado da moeda. Portanto, nós temos resultados socioemocionais e de aprendizagem positivos, nós temos interações marcadas por padrões mais saudáveis e não tão na lógica punitiva, como víamos. O próprio clima educativo também consegue trazer aqui pontos mais construtivos e não na lógica tão negativa, e vemos também um impacto interessante ao nível não só da criança e do grupo, como dos próprios profissionais que estão a gerir estas situações. Portanto, quando os profissionais se sentem mais capazes e com mais ferramentas para dar resposta a estes momentos, também mostram aqui melhoria da saúde e do bem-estar e satisfação no trabalho. E que notas é que isto nos dá? Que, de facto, é importante falar sobre comportamentos desafiantes em crianças tão pequenas e é muito importante nós, enquanto adultos, refletirmos sobre a nossa atuação, porque somos nós que podemos fazer a diferença neste impacto a curto, médio e longo prazo nestas situações. Portanto, e quanto mais precocemente nós atuarmos, até foi o tema do nosso último webinário, mais impacto nós conseguimos a longo prazo, não é? Pronto, desculpem que eu não vos estou a ver, nem estou a ver caras, portanto, mas se houver alguma questão nos comentários, também a Silvana me vai poder ir dando nota. Então, passamos um bocadinho para aquilo que nós entendemos por comportamentos desafiantes. E quando nós olhamos para o que os estudos nos dizem, há logo este desafio a questionarmos o que é isto de comportamento desafiante, porque se olharmos para a expressão comportamento desafiante, ela é definida pelo seu efeito e não propriamente por algo em si, não é? É um comportamento que desafia o adulto, neste caso que desafia a sensibilidade do adulto. A literatura fala-nos muito também desta questão do impacto ao nível do desenvolvimento e manutenção destas relações que se querem recíprocas, positivas e afetuosas com pais e prestadores de cuidados. E isto traz-nos aqui um sinal de alerta muito importante, porque sabemos que em crianças tão pequeninas a relação é de facto a base para toda a promoção do desenvolvimento e bem-estar. Portanto, isto deve-nos trazer aqui algum sinal de alerta. Por último, refletir também sobre isto, que vai ser uma frase que vai aparecer muito ao longo desta sessão, que é: estes comportamentos que desafiam mais a sensibilidade do adulto, e que podem ser vários, também já vamos ver à frente, são de facto uma experiência muito comum durante estes primeiros anos de vida das crianças, à medida que as crianças vão explorando as suas relações e que vão vendo como é que podem agir e reagir no ambiente à sua volta. Portanto, de acordo com as ferramentas que já trazem consigo e com as competências que estão a emergir ao nível do desenvolvimento. E então, quando nós falamos de comportamento desafiante, podemos falar de
duas grandes questões, da forma e da função. Já vamos à função, agora olhamos aqui um bocadinho, se calhar, à forma. E quando nós falamos das formas que podem assumir estes comportamentos desafiantes, é muito interessante porque mesmo no questionário, lá está, na caixinha de comentários, sugestões e perguntas que vocês tinham para este webinário, em mais de 60, e nós fomos validando aquilo e cruzando também o alinhamento da sessão com aquilo que foram as vossas dúvidas e necessidades, e apercebemos de que a palavra birras aparece de facto mais de 60 vezes nesta caixa de comentários. E nós até vos questionávamos agora, olhando um bocadinho para o chat, e agora solicito aqui um bocadinho a tua ajuda, Silvana, por favor. Do que é que vocês acham, o que é que vocês entendem então por estas birras? Antes de nós avançarmos, se calhar, um bocadinho mais. No fundo, gostaríamos de perceber o que é que, quando vocês tentam dizer que uma criança está a fazer uma birra, o que é isso? Exatamente. Se nos conseguem concretizar com a descrição de um comportamento, de uma situação específica do vosso contexto. Ok? Temos aqui choros, gritos. Se associam isto a alguma situação específica, a algum momento do vosso dia, do vosso dia com as crianças, falta de resposta de uma necessidade básica. Ok, isso é um ponto importante. Vamos retê-lo aqui para o que vamos conversar a seguir. O facto também de ser uma reação emocional da criança, algo associado à frustração. Acho também, quero destacar também este aqui, Gabriela, comunicar emoções, também é algo que nós vamos falar aqui um bocadinho ao longo da sessão de hoje. Ok. Boa. Ai, desculpem. Deixaram de ver ou não? Não, continuamos a ver. Ok. Temos aqui, se calhar vou destacar este aqui da prática. Portanto, os meus bebés estão numa fase em que quando ouvem não choram e deitam-se no chão e continuam a repetir as palavras do que querem. Ok. Acho que outra mensagem aqui também importante para nós, Gabriela, a birra é uma forma de comunicação da criança. Pois, eu estou a ouvir e a pensar que com estes comentários já daríamos aqui a restante sessão, não é? São aqui pontos importantes para quando nós olhamos para este comportamento, para estes comportamentos. Acho que destacamos muito isso, ou seja, este comportamento de comunicação, de expressão emocional. Acho que são assim as duas palavras, comunicação e expressão emocional. De todos os comentários, sim, tentando fazer uma leitura mais geral do que está a ser partilhado. Bom, ok. De facto, a nossa ideia, quando trouxemos esta questão, era mesmo ouvir um bocadinho aquilo que vai sendo a vossa experiência. E o que nós vamos percebendo é que nesta caixinha, que são as birras, cabem muitas coisas normalmente, não é? E nós, quando pensamos em birras, o nosso entendimento também é esta questão de um momento de alta desregulação emocional da criança, mas que de facto podem assumir diferentes formas. E aqui nós trouxemos alguns dos exemplos que no contacto com profissionais destas idades também vamos percebendo e que os estudos também mostram de forma muito clara. Nomeadamente, estes comportamentos podem ser um destruir ou atirar objetos, podem ser gritos mais exuberantes, como vocês também o disseram, não é? O bater, o empurrar, a mordida, não é? Que é tão uma questão nestas idades precoces. E depois também outras questões, e nós quando falamos de birras, às vezes falamos, ou mais imediatamente vamos para esta ideia, para estes momentos de desregulação mais exuberantes e mais externalizados, mas nós também temos alguns comportamentos que devem alertar para a nossa atenção, que são mais do ponto de vista internalizado, nomeadamente esta recusa, a resistência em comer, o isolamento ou retirada de algumas atividades, o ignorar regras, certo? Se calhar não está num polo tão exuberante como um grito, mas que também pode ser aqui muitas vezes visto pelo adulto como um comportamento desafiante e que também merece a nossa atenção. Bom, e agora, pegando naquilo que vocês também foram trazendo aqui, o comportamento também pode ser visto à luz daquilo que é a sua função, ou seja, à luz daquilo que está, a motivação que está por trás deste comportamento. E quando nós pensamos em comportamentos desafiantes, mas na verdade em qualquer comportamento, pode ser interessante olharmos para isto do ponto de vista da metáfora de um iceberg, ou seja, nós teremos, se calhar, aquilo que à superfície é visível e é observável por nós, mas teremos também toda uma camada, e como nós vemos aqui, é bem mais profunda e bem maior a camada que está por debaixo, não é? A segunda camada escondida, digamos, do que aquela que está à superfície. E então, o que é que nós pensamos aqui?
transmitir esta ideia que vocês também nos trouxeram, de que de facto a função principal de qualquer comportamento, e nestas idades muito precoces, com as ferramentas que estão ao dispor da criança naquele momento, é a de comunicar algo. E esta comunicação é do ponto de vista de uma necessidade que precisa de ser respondida ou de um desejo que a criança quer ver atendido de alguma forma. E agora, convidar-vos um bocadinho a pensar no vosso grupo, e vamos aqui convidar outra vez um bocadinho a vossa partilha no chat. Nós, inclusivamente, fomos numerando isto de 1, 2, 3, 4, para vocês fazerem a partilha de acordo com a frase que imediatamente vos surgiu quando pensaram nisto, de quais serão os meus gatilhos. E quando nós pensamos em gatilhos, pensamos em comportamentos que me tiram do sério, não é? Entre aspas, aquele clássico que me ativam mais, não é? Que de facto desafiam muito a minha sensibilidade no meu dia-a-dia. Quais são estes comportamentos que me tiram do sério? Como é que estes comportamentos me fazem sentir? E como é que estes comportamentos e como isto me faz sentir vai ter impacto na relação que eu desenvolvo com a criança e com a família desta criança? Gostávamos agora de vos ouvir um bocadinho. Sim, sejam à vontade para usar o chat, respondam à pergunta, a qualquer uma destas perguntas que vos possa fazer mais sentido ou que sintam que têm algo para partilhar. Temos aqui já alguns, esta questão do bater, como nós já falamos também atrás, não é? De ser aqui um comportamento desafiante e que depois isto pode aqui gerar os choros em cadeia. Comunicar aos pais o comportamento birras do dia. Não sei se aqui por ser desconfortável ter que estar a relatar um comportamento que é difícil e que o morder. Ok. Agora, mais do que quais são estes... Diz isso, Silvana. Estava aqui, sim, quando nos batem, portanto, bater, morder, o olhar de troça, bater noutro colega sem aparente razão. Ok, bom. Isso são alguns dos comportamentos, então, que servem como este gatilho, não é? Que são muito imediatos e muito automáticos a tirar-nos do sério e exigir aqui este respirar fundo, não é? Como é que estes comportamentos vos fazem sentir? Acho que nesse sentido temos aqui uma participante, não é? Que fala um bocadinho na influência que estes comportamentos desafiantes têm. O comentário não ficou completo, mas provavelmente vou antever que esta pessoa está a dizer a influência que estes comportamentos têm no adulto. Portanto, esta complexidade às vezes de gerir todas estas características e situações, sentimentos associados a estas situações de desafio. Ok. Portanto, fazem-nos sentir até de certa forma um pouco perdidas, não é? Às vezes são muito e muitos uns atrás dos outros, não é? E em creche nós vamos vendo, porque não temos uma só criança, não é? Temos um grupo para atender, como atender a cada criança e ao grupo, e como isto também nos faz sentir um bocadinho perdidos do ponto de vista de qual é que deve ser a minha atuação, sendo que em primeira linha tem que estar esta autorreflexão, não é? Ok. Mais ideias interessantes. Ao nível do impacto, como é que vocês sentem que impacta a relação com a criança? Aqui a tentar ver os comentários, Gabriela, e tentar aqui destacar. Ou com as famílias? Qual é o impacto que isto traz? Temos aqui uma resposta aqui para a segunda questão, não é? Que o facto destes comportamentos serem sucessivos acabam por trazer aqui cansaço e isto também vai mexer naquilo que é a minha resposta mais ou menos sensível à situação, não é? A pessoa diz mesmo que tornam-se cansativos e acabo por ficar mais reativa e sinto que tenho de respirar às vezes, até finjo que não o vejam. Ok. Certo. E este respirar, visto como dar um passo atrás, não é? Mas este passo atrás às vezes é essencial para nós depois conseguirmos, depois de estarmos mais regulados e tranquilos, devolver uma resposta mais ao nível daquilo que é uma atitude sensível e empática com a criança. Ok. A Valéria também traz isto, não é? O facto dela se ficar a sentir mais nervosa e frustrada
por também muitas vezes não saber lidar com esta situação. Ok. Isto, de facto, aqui leva-nos àquilo que a Gabriela estava a partilhar, não é? A importância de, por vezes, darmos um passo atrás, aqui este olhar para dentro e perceber o que é que isto está a provocar em mim, para depois eu conseguir dar uma resposta sensível à criança. Frustração, nervosismo, a própria desorientação, não é? Acreditamos que possa ser difícil, não é? Todos temos dias difíceis, até nós enquanto adultos, e isto pode de facto causar aqui um desafio e alguma desorientação. Uhum. Ok. Nesta questão com as famílias, Gabriela, o que tem surgido até mais aqui nos comentários é às vezes, esta dificuldade em comunicar aos pais o que é que aconteceu, não é? No caso da criança que foi mordida, é sempre uma situação que causa aqui, pelo menos tem surgido muito aqui A nos aparecer. relatos, a aparecer que torna-se difícil para estas profissionais esta comunicação com as famílias. Ok. Esta ideia das famílias é interessante e também está aqui propositadamente, porque foi algo que vocês também nos trouxeram muito, de, ok, conscientes da importância que tem e conscientes da importância que tem a consistência também desta definição de limites e destas respostas ajustadas ao nível do desenvolvimento da criança entre os seus diversos cuidadores, como é que nós alinhamos discurso e raciocínios com as famílias, como é que as trazemos para perto de nós, nestas situações em concreto e noutras, não é? Em todas na creche, mas nesta, pela questão da continuidade e da consistência entre cuidadores, particularmente. Ok, mas acho que essas reflexões que nos trazem são importantes e também validam um bocadinho aquilo que foi sendo o alinhamento da sessão. Portanto, acho que ia agora avançando. O que dizes, Silvana? Viste aí mais Sim. algum? Não é? Acho que, no geral, ou seja, fazendo aqui um apanhado, é muito, era o que eu dizia, estes sentimentos de frustração, de dificuldade, portanto, aqui, no que é que eu o que é que eu, enquanto adulto, cuidador, sinto quando estou perante estes desafios. E isto depois tem impacto na forma como eu lido com o grupo e com as crianças. E de facto aqui esta dificuldade muitas vezes em estabelecer uma comunicação com a família, em termos dos comportamentos que tiram do sério, remete muito para os comportamentos de desafio que nós falamos no slide anterior. Portanto, Isso. sim, podemos avançar. Ok, boa. E nós, quando estávamos a pensar nesta parte aqui, pensamos que, pronto, falar muitas vezes disto que são os comportamentos que me tiram do sério, pode ser visto às vezes como este ponto, este calcanhar daqueles, não é? Aquela situação pode ser uma situação que é o meu calcanhar daqueles. Mas como é que nós agarramos esta capacidade de autorreflexão e de facto de darmos este passo atrás e conseguirmos refletir um bocadinho sobre aquilo que é estes pensamentos e estas emoções mais imediatas em nós e de como isto também tem ganha muito privilégio quando nós conseguimos fazer esta autorreflexão muito trabalhada e muito significativa no nosso trabalho. E, portanto, até em jeito de curiosidade e até aqui com um tom mais um bocadinho humorístico, nós quando estávamos a preparar esta metáfora do calcanhar daqueles, cruzámos com esta informação de que, de facto, o tendão daqueles é o tendão mais forte e mais espesso do corpo humano, é de facto aquilo que sustenta todo o nosso peso e, aliás, aguenta peso que é 3 vezes mais o peso do corpo. Mas ele é frequentemente utilizado para nós falarmos sobre aquilo que são fragilidades, vulnerabilidades, oportunidades de melhoria, certo? E nós pensamos muito de como é que nós podemos transformar isto, que é o eu ser muito capaz de refletir e mastigar esta minha prática e estes meus gatilhos mais imediatos, como é que nós pegamos nisto e tornamos disto um privilégio, não é? Como é que nós expandimos daqui para devolver à nossa prática uma prática mais informada, que depois terá impacto naquilo que é a minha gestão de comportamento com as crianças. Portanto, como é que nós devolvemos o poder ao tendão daqueles que tem sido muito, muito negligenciado nisto, quando nós utilizamos a metáfora para falar disto como fragilidades, não é? Boa. Ok.
Obrigada pelas vossas partilhas. Nós agora entrávamos um bocadinho então naquilo que são as lentes que orientam as boas práticas e nós pensámos aqui em falar em 4 aspectos importantes, nomeadamente o desenvolvimento, o temperamento, o ambiente e os fatores socioculturais e de como nós, tendo estas informações muito presentes, estas lentes muito presentes na nossa cabeça, depois isto vai ter impacto ao nível das práticas. E começar então por enquadrar estes comportamentos à luz daquilo que é o desenvolvimento da criança nestas faixas etárias e nestas idades tão precoces. De facto, se nós olharmos para estas idades para estas crianças tão pequenininhas, olhando o período, por exemplo, dos 12 aos 24 meses, ele é particularmente desafiante. E porquê? Porque estamos a falar de uma criança que está a adquirir enormes ferramentas ao nível das competências motoras, das competências de comunicação e linguagem, de interação, e que, portanto, está a explorar aqui, a ganhar uma muito maior autonomia e gosta de explorar exatamente o ambiente que a rodeia, não é? E de ver as reações dos adultos também que estão à sua volta. E portanto, temos aqui 3 exemplos entre vários, não é? E vocês com o trabalho em creche, muitos mais terão certamente, mas desta ideia, por exemplo, uma bebé de 3 meses grita e chora porque é a sua forma privilegiada de comunicar o seu desconforto, não é? Naquela idade não terá outras formas, e nós com a comunicação verbal temos muitas outras formas de comunicar as nossas emoções que nesta fase ainda não temos, não é? E poderá ser devido a cólicas, ao sono, a subestimulação. Um segundo exemplo é normativo que uma criança de 17 meses bata numa outra criança porque tem competências que a tornam mais autónoma nesta resolução dos problemas que vai encontrando na interação, mas, por outro lado, tem ainda muito baixas competências de controle de impulso e de regulação emocional. Portanto, é a forma que a criança encontra de se ir gerindo nesta resolução de problemas e de encontrar esta autonomia. Só acrescentar que também é a forma que a criança neste momento consegue conhecer para resolver estes problemas. Portanto, ela ainda não tem as capacidades desenvolvidas que lhe permitam ter outras soluções perante um problema que está a enfrentar nesta interação, não é? Ela está a descobrir as interações agora e isso também lhe traz aqui desafios e muito fruto daquilo que é o desenvolvimento da criança nesta faixa etária, ela responde com as ferramentas que tem e, portanto, é o conhecimento que ela está a aplicar. Exatamente. Boa. E, por último, este exemplo de uma criança de 2 anos que diz frequentemente que não, também era algo que vocês nos traziam nos comentários, não é? Esta recusa constante, está a conhecer o mundo e a forma como ele funciona e vai percebendo também que os desejos que são os seus podem não ser os mesmos do colega do lado ou do adulto e, portanto, isto também lhe traz aqui desafios acrescidos. Como é que nós trazemos esta lente do desenvolvimento para a prática? Fazendo esta leitura muito atenta daquilo que são os sinais que a criança nos vai dando, pensando também na metáfora do iceberg, o que está observável, mas o que estará por trás, e compreendê-los à luz daquilo que é esperado naquela idade da criança. Okay? E de que, de facto, estas crianças pequenininhas, nós temos que ser mesmo muito, muito sensíveis, porque há muitas ferramentas que ainda não existem e que estão a emergir. E como é que nós também podemos ser este andaime, este adulto que dá as ferramentas e que modela, portanto, traduz um modelo destas relações que se querem afetivas, respeitosas e positivas, não é? Ok, depois temos a questão do temperamento. Todos os bebés nascem com uma forma única de abordar e de reagir ao mundo, e o perfil de temperamento pode afetar a intensidade emocional, a tolerância à frustração, a reação às pessoas e a reação às mudanças. E se por um lado nós podemos ter uma criança que está constantemente em movimento, que gosta muito e tem muito interesse por explorar novas atividades e conhecer pessoas novas, nós podemos ter, por outro lado, uma criança que prefere manter-se mais numa postura de observador, e que é mais lenta a aquecer, não é? Nós vamos usando muito estes termos, em situações desconhecidas. Como é que isto vai informar as nossas práticas? Ter esta lente muito presente do que é este perfil de temperamento da criança começa por observar e ter esta lente muito afinada para estar atento em diferentes momentos, em diferentes dias, em diferentes interações, portanto, não pegar num momento isolado para observar, mas fazer disto uma prática diária e constante, observar o padrão de comportamentos da criança para perceber como é que ela se expressa e como é que prefere também ser tranquilizada, porque isto vai facilitar as nossas oportunidades enquanto adultos de apoiar a sua regulação emocional.
No segundo ponto, este empatizar, que nós, nestas idades tão pequenininhas, falamos também da legendagem, não é? Ir dando nome às coisas. Como é que nós podemos ir legendando aquilo que a criança está a sentir, não nesta linha de minimizar, desvalorizar, ignorar ou ridicularizar aquilo que a criança sente, mas de dar esta ideia de que todas as emoções são válidas e cumprem uma função. E isto transmite-nos também para a ideia de dizer que sim à criança, mas não ao comportamento, não é? E como é que nós podemos ser muito bem esta figura de referência na definição de limites e nesta assertividade nesta linha, mas mantendo esta resposta à validação emocional daquilo que a criança nos traz e nos apresenta. E por último, falando do temperamento da criança, temos também que falar do temperamento do adulto, não é? Nós temos também que refletir um bocadinho sobre, lá está, isto que nós trazemos muito da nossa bagagem e que também tem impacto na forma como lemos e atuamos a seguir. Só aqui complementar, Gabriela, sim. Que de facto, ou seja, o que é que esta lente nos dá? Por um lado, permite-nos conhecer muito bem a criança e conhecer os padrões de comportamento dela e as necessidades que ela tem, e por outro lado também nos conhecer muito bem a nós próprios e a nossa forma de agir. E isto também vai nos facilitar, em momentos mais difíceis, conseguirmos encontrar aqui as respostas mais adequadas, por um lado, àquilo que a criança está a sentir e por outro lado também às nossas próprias competências. Isso sem dúvida. Exige muito aqui este trabalho de autoconhecimento, não é? Sem dúvida. Bom, ok. Depois, trazemos também a lente do ambiente de creche. E a literatura é muito clara a dizer-nos isto, de que há momentos particulares na rotina de creche que desafiam particularmente a sensibilidade do adulto. E não sei se é algo, até vos devolvemos aqui, tenho aqui um megafone para vos devolvermos um bocadinho a voz. A literatura fala-nos destes momentos de refeição, o momento de sono, os momentos de transição e as atividades de grande grupo. São, de facto, isto, daquilo que é a vossa experiência no vosso dia-a-dia, também sentem que são estes os momentos que nos desafiam particularmente? O que é que vocês acham? Acrescentariam algum? Sim, gostávamos de perceber daquilo que é os vossos contextos diários e qual é aquele momento que desafia, ou seja, que vocês sentem que a vossa sensibilidade é mais desafiada. E porquê que esse momento se torna particularmente desafio? Gostávamos de perceber um bocadinho, lá está, trazerem aqui a vossa realidade, o vosso contexto, para percebermos de facto aqui o que é que pode ser um bom desafio aqui à nossa sensibilidade. E estão a chover a chover momentos, os momentos do dia. Mas muito esta questão das atividades de grande grupo, a refeição, o sono. Ok. O acolhimento da criança durante o momento da adaptação, neste momento da transição da creche da família para a creche. Sim, indiscutível, não está aqui, mas nós vamos sentindo muito isso no discurso dos profissionais com que trabalhamos, não é? Sem dúvida. Horas de refeição, higiene. E porquê que conseguem nos identificar? Porquê que estes momentos são particular desafio à vossa sensibilidade? Se vocês pudessem definir numa palavra o momento que vocês estão a escolher representa uma situação de desafio, que palavra é que escolheriam? Pronto, aqui lá está, depois remetem-nos muito aqui para estas questões mais de falta de apoio, falta de recursos humanos, o desespero, o stress, a questão das limitações de tempo. Isto remete-nos muito aqui para a questão das rotinas e para a organização das rotinas. O facto de ser comportamentos muito diferentes, não é? Estamos a falar de um grupo de crianças com necessidades distintas e dificuldades distintas. Mas acho que destacamos aqui, Gabriela, ou seja, o tempo, os recursos humanos e a expectativa. Está aqui, acho que isto é importante, as expectativas desajustadas que muitas vezes nós adultos temos para estas situações. Certo, vai ser um ponto a tocar também mais à frente, claro. Mas acho que também isto dá-nos nota de uma questão importante que ainda não falamos, que é estas práticas que nós vamos refletindo aqui, estas lentes são de facto importantes, mas nunca descurando os desafios que vocês também encontram no vosso dia-a-dia e que obviamente têm impacto na forma como vocês conseguem gerir estes momentos de maneira mais ou menos eficaz, mais ou menos sensível, não é? Com a criança.
Portanto, é mais uma ideia de nós trazemos as ferramentas, não são regras, até porque nós sabemos que casuisticamente é importante olharmos a esses desafios que podem também estar a ter impacto na forma como implementamos estas estratégias mais sensíveis. Boa, ok. Interessante como também foram validando muito isto que dizem os estudos, não é? Os estudos vêm precisamente desta muita prática, muita proximidade com o terreno, e é importante também ver isto, sentir que ressoa para vocês. Como é que nós podemos então pegar nesta informação, nesta grande lente sabendo que há momentos que vão desafiar particularmente a nossa sensibilidade, para a prática? E também é algo que vamos trazer aqui nos contributos em formato de vídeo que temos, que é como é que nós, enquanto adultos, podemos planear e reformular os diferentes momentos do dia da creche, procurando maximizar aquilo que são as interações sensíveis, responsivas e calorosas. Sim, vamos passar aqui a um vídeo, contextualizar. Nós quisemos também trazer aqui um bocadinho da vossa realidade aqui para o webinar e, portanto, convidamos aqui duas profissionais a partilharem um bocadinho da experiência delas, daquilo que foi as estratégias que implementaram em contexto do seu trabalho para facilitar a gestão destes momentos de desafio. Portanto, convidamos-vos a ver o vídeo e a partilharem as vossas impressões sobre o mesmo. Vou pôr então. Força, Gabriel. Ao longo da nossa participação no modelo, tivemos a oportunidade de refletir muitas vezes sobre comportamentos que eram um desafio à nossa sensibilidade e que tinham um impacto na nossa prática. Desta reflexão surgiram muitas estratégias que procurámos implementar nas nossas salas e que se revelaram muito positivas. Começou logo com a organização do espaço. Delimitámos as áreas de brincadeira com cercas e colocámos fotografias das crianças a brincar nas áreas, para que fosse mais fácil associar e fazer em cada um dos espaços como punha a sala. O recurso a músicas, em muitos momentos de transição, facilitou imenso a organização da rotina e diminuiu situações de frustração, uma vez que as crianças sabiam o que ia acontecer e o que era esperado delas. Para complementar estas estratégias, procuramos também introduzir brinquedos novos e de qualidade, para diminuir a possibilidade dos conflitos e a disputa dos brinquedos. Claro que ler histórias não é suficiente para que as crianças integrem a aprendizagem. O nosso papel de interação com eles é fundamental e, por vezes, surgem situações desafiantes que exigem da nossa parte estar atentas à nossa própria regulação emocional. Aprendemos também a estar mais conscientes e, sempre que necessário, usamos também estratégias, como, por exemplo, sair da sala, contar até 20 e respirar fundo antes de voltar a interagir com as crianças para nos acalmarmos. Com as crianças tentamos usar de forma mais consistente estratégias, como, por exemplo, redirecionar a atenção da criança para outro brinquedo ou outra atividade. Procuramos agir com calma para mostrar e passar tranquilidade às crianças e também adaptar o nosso tom de voz às diferentes situações. Também foi importante para nós começarmos a observar os conflitos, tentando perceber o que acontecia antes, quando e em que momento do dia eles aconteciam com maior frequência. Este olhar mais atento constitui uma ferramenta essencial para tentar perceber os motivos que estão por detrás dos comportamentos mais desafiantes e a usar as estratégias mais adequadas para a situação em questão. A família foi sempre envolvida. Neste sentido, partilhávamos informação com os pais sobre o que estávamos a abordar em sala, para que em casa eles pudessem dar continuidade à promoção do desenvolvimento social e emocional da criança. A disputa de brinquedos é uma situação muito comum nas nossas salas e que estava associada a momentos muito difíceis. Nestas situações, conversávamos com as crianças, explicámos que nem sempre os amigos querem emprestar os brinquedos e que isso também acontece com eles. Mostrávamos outras opções para brincar, diversificámos os materiais e as atividades. Explicávamos que após brincar durante algum tempo com um determinado brinquedo, poderiam emprestar ao amigo ou à amiga, pois não precisavam de o partilhar no momento. Explicávamos que poderiam brincar com o mesmo brinquedo juntos. Utilizámos muito também o reforço positivo, genuíno, sempre que a criança tinha um comportamento ajustado. Por fim, outro aspecto que nos ajudou muito na gestão de comportamentos difíceis foi o ajuste das rotinas de cuidados. Recorríamos muito a canções para antecipar e preparar as crianças para as transições, cantávamos quando as crianças estavam mais agitadas e procurávamos redirecionar o comportamento das crianças para a realização do comportamento que fosse mais adequado. Bom, é interessante como
como isto que foram as partilhas das colegas aqui, também nos dão um bom mote para esta última lente, que diz respeito a isto dos fatores, ou as influências socioculturais, e de como isto também vai ter um grande impacto na forma como gerimos o comportamento. E o que é que nós entendemos então com fatores socioculturais? Esta ideia de como os nossos comportamentos vão alinhar com aquilo que nós pensamos e o que nós pensamos vão alinhar forçosamente com aquilo que são as nossas referências, as nossas expectativas, as nossas crenças. E quando nós, se calhar, temos pensamentos como tudo é motivo para chorar, impressionante, lá está o João a ver se me tira do sério novamente, como isto vai ter impacto naquilo que são os nossos comportamentos e se calhar numa lente menos sensível, quando nós temos estas leituras menos alinhadas do ponto de vista do que é esperado até do desenvolvimento, como falávamos antes, e o impacto que isto vai ter também na nossa relação com a criança. Quando nós falamos da influência destes fatores, temos que falar também do adulto como modelo. A criança vai absorver tudo aquilo que são as estratégias e ferramentas que o adulto vai utilizar neste momento e também as vai replicar em interações futuras, não é? Portanto, tudo aquilo que nós fazemos é informação para a criança e as crianças estão, de facto, a ver-nos e a tirar muito daquilo que são pistas para a sua vida e para esta construção de ferramentas que podem ser mais ou menos eficazes também de acordo com aquilo que também estamos a dar. Desculpa, Gabriela, tenta passar o slide, nós não estamos a conseguir ver o slide, mas acho que a apresentação ficou parada no vídeo. Aqui aparece-me tudo. Provavelmente isto foi a carregar. Ainda não aparece? Não. Eu já estou com o slide. E agora? Vou andar mais para a frente, se calhar. Ou então, se calhar melhor vai ser se interromperes a partilha e voltares a partilhar, sim. Provavelmente também podem ser devido a problemas na internet, porque a Gabriela ficou assim, ficou parada. Pode estar aqui com problemas de rede. Vamos só aguardar uns minutos para ver se a Gabriela consegue retomar a sessão. Pedimos desculpa por este inconveniente, mas nós não controlamos a tecnologia e para a realização deste evento nós estamos mesmo dependentes dela. E deve ser mesmo aqui uma questão de ligação. Ok. Vou tentar aqui. A Gabriela, a chamada caiu, portanto vou retomar eu aqui a apresentação. Deem-me só uns minutos para eu abrir os slides. Entretanto, no chat podem ir continuando assim a partilhar connosco estas situações, ou seja, foram partilhando aqui algumas dificuldades e alguns desafios, e aqui convidava-vos aqui um bocadinho a este processo de reflexão, né? O que é que vocês fazem para no fundo, tentar ser diferente e tentar quebrar aqui com alguns padrões que não sejam os mais ajustados e mais sensíveis para responder a situações de desafio. Raquel, não sei se podes dar aqui algum suporte e tentares ver os comentários que vão surgindo no... Sim, Silvana, estávamos aqui a olhar para os comentários no chat e muitos dos desafios que têm sido descritos têm muito a ver também com a forma como os ambientes estão estruturados, as salas, as condições, e de facto nós sabemos que isso é uma condição essencial, não é? Para que depois as interações possam ter a qualidade que nós gostaríamos. No entanto, também os nossos participantes têm trazido esta ideia da dificuldade que é as interações individualizadas, não é? Portanto, quando temos um grupo a que dá a resposta e os recursos humanos estão muitas vezes, o número de recursos humanos é
insuficiente para esta resposta que queremos dar a cada criança e que importa que seja mais individualizada. Portanto, vamos oscilando aqui entre desafios mais estruturais e desafios mais processuais e que fazem sentido, de facto, não é? Ambos são importantes para que consigamos dar a resposta de elevada qualidade que queremos. E sabemos que... Sim, desculpa. E sabemos que nem todos dependem só de nós ou dependem só da nossa ação, não é? Também fui vendo aqui alguns comentários de facto dos ambientes estarem pouco estimulantes para as crianças, e nós percebemos essa vossa dificuldade muitas vezes em conseguir fazer esta gestão. Peço desculpa, tenho aqui a apresentação a abrir, ela está assim um bocadinho, a fechar um bocadinho pesado. Bom, de qualquer forma, acho que também se destaca muitas vezes a frustração, não é, destas equipas, no sentido de saberem e sentirem que têm que dar, que deveriam estar a dar uma resposta mais individualizada, e que depois há uma série de constrangimentos que também não apoiam este trabalho centrado em cada uma das crianças. Penso que agora já estão a ver aqui a questão dos fatores socioculturais. E como a Gabriela estava a adiantar, não é, que de facto há aqui alguns fatores que vão influenciar aquilo que é a nossa prática e até muitas vezes influenciar a forma como nós olhamos para as situações e refletimos acerca delas, não é? Esta importância de nós refletirmos antes de agir, e vocês foram partilhando muito isto nos comentários, dar um passo atrás, ou até conversar com outros colegas e famílias, até para termos aqui uma perspectiva diferente da situação, ter aqui uma perspectiva também diferente de qual pode ser a minha resposta e qual pode ser aqui o meu papel. E isto que é muito importante, que é, será que eu reconheço que as minhas próprias crenças e valores influenciam aquilo que é o meu comportamento? Também vos convidávamos aqui a fazer um bocadinho esta reflexão, olharem para aquilo que são os vossos valores, as vossas crenças. Eu coordenei até aqui um comentário que estava a falar de uma pessoa que falou muito daquilo que era esperado dela em casa, com os pais que exigiam que acontecesse de uma determinada forma, e que ela estava a tentar quebrar esse ciclo, porque considerava que não era a mais adequada. E, portanto, também convidar-vos aqui um bocadinho a pensarem sobre isto, não é? O que é que das vossas crenças, dos vossos valores, também influencia aquilo que é o vosso comportamento e a relação que acabam por estabelecer com as crianças. Não poderíamos deixar de reforçar aqui o que nos trazem as orientações pedagógicas para a creche sobre esta importância do papel do adulto naquilo que é a gestão do comportamento das crianças. Reforçar que é algo importante, até porque vai surgindo em diferentes espaços do documento em si, o que acaba por trazer aqui também esta relevância, esta necessidade de se pensar e se refletir sobre qual é o papel do adulto na gestão destes momentos difíceis e de que forma é que nós também podemos capacitar e olhar para dentro de nós e perceber de que forma é que nós podemos de facto responder de forma sensível aos comportamentos das crianças. E aqui também mais outro convite à vossa reflexão e reforçar que de facto às vezes é difícil sermos 100% sensíveis ao longo de toda a nossa prática, de todo o nosso dia-a-dia. Também destacar aqui um comentário que deixaram aqui no chat, que há momentos também particularmente difíceis para os adultos e que naqueles dias em que eu estou mais sensível, eu estou mais frustrada com alguma coisa, isto vai ter influência na forma como eu vou lidar com estes momentos de desafio, vai ser mais difícil na relação que eu estabeleço com estas crianças e, portanto, nós gostaríamos que vocês no chat partilhassem connosco, durante o último mês, como é que vocês escolheram lidar com os comportamentos, com estes momentos difíceis. Por exemplo, retirar crianças de uma atividade e colocá-las a pensar, gritar com as crianças, conversar calmamente com as crianças, ignorar algum momento de choro, retirar-lhes algum brinquedo, afastar-me do sítio para me acalmar, tentar distrair as crianças falando de outros assuntos, fingir que não estava a ver aquilo que as crianças estavam a fazer, gozar com as crianças ou humilhá-las, conversar com os adultos sobre como me senti. Portanto, durante este último mês,
convidamos aqui a vocês no chat partilharem como é que vocês escolheram lidar com os momentos de desafio. Qual destas estratégias, e isto, atenção, sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer tipo no fundo, de querer chamar a atenção para alguma coisa, é mesmo só é este convite a refletir sobre quando é que isto aconteceu e tentarem também fazer este exercício de porque é que eu escolhi esta estratégia. O que teve por trás da minha escolha no momento em que eu tive que lidar com um momento de desafio. Raquel, convido se calhar aqui a ajudar-me um bocadinho com o chat e se vis assim alguma coisa que surja assim, no olho. Temos tido aqui vários contributos, desde conseguirmos manter a calma, isto tem sido reforçado, conversar calmamente, e nós sabemos o quão difícil isto é muitas vezes, não é? Portanto, implica também a nossa autorregulação, o retirar as crianças para um local mais calmo e conseguirmos aí resolver e tentar ajudar a criança a regular-se, também é uma estratégia importante. Às vezes esta dificuldade em tomar a decisão se ignorar ou não ignorar, se deixar passar ou não deixar passar, tem sido também descrito. Tirar brinquedos, ouvir a criança, não é? Este aspecto é muito importante de conseguirmos ouvir, e muitas vezes este ouvir depende daquilo que são as competências de desenvolvimento dela, mas ela comunica muito para além daquilo que é a linguagem, e portanto ouvi-la neste sentido mais geral, que é perceber a expressão emocional, conseguir validar essa expressão, conseguirmos ler aquilo que também são os gestos e as outras formas de comunicação que uma criança pequena tem, não valorizar, portanto vamos tendo aqui várias estratégias, mas muito focadas nesta ideia de acalmá-la, de nos colocarmos também, temos aqui outra colega a dizer-nos, colocarmos ao nível da criança, conseguirmos olhar para ela e conversar com ela e mostrar que estamos ali disponíveis para validar aquilo que ela está a sentir. Temos aqui um comentário, eu sei que estás zangado, porque queres ficar lá para fora, não é? Acho que é um excelente exemplo daquilo que nós devemos trazer até mais à frente, de validarmos, ou seja, aquilo que é a experiência emocional da criança é sempre de validar. Agora, o comportamento é que pode não ser, não é? E, portanto, aí é que nós temos que ajudar a criança a encontrar alternativas quando ele não é o mais adequado. Mas várias participantes que têm colocado aqui esta ideia de validar aquilo que é a experiência emocional daquela criança, e que não tem que ser necessariamente positiva, e é importante que ela desde pequenina cresça com esta ideia de que todas as emoções são válidas, e todas as emoções podem ser bem acolhidas por aquelas pessoas em quem ela confia, não é? E esta é, no fundo, a autoestrada para uma relação segura, que nós sabemos que é fundamental para estas crianças crescerem de uma forma equilibrada e saudável. E é isso que eu vou trazer agora um bocadinho já de seguida. Deixem-me só partilhar novamente. Que é um bocadinho falar nisto, não é? Como é que nós podemos, e pensando nisto, não é? Afinal, qual é que será aqui o papel do adulto nesta gestão dos comportamentos? Nós costumamos até usar muita expressão com os profissionais que é o profissional, este adulto como guia, não é? O guia da relação, a pessoa capaz de trazer. Só uns minutos para eu aqui acertar com. Eu diria que esta capacidade, esta ideia é uma ideia-chave, não é? Estas crianças pequenas, crianças em idade de creche, não têm a capacidade de se regular sozinhas, não é? Isto é uma mensagem que nós gostaríamos de passar e que está também presente no final desta comunicação, desta nossa webinar, retirar esta ideia de que a autorregulação não é possível em crianças tão pequenas, e que elas de facto dependem do adulto para se conseguirem regular emocionalmente em situações que são muito intensas para
aquilo que é a sua capacidade de a gerir. Portanto, não podemos falar de autorregulação, nós temos que falar de corregulação. E esta corregulação parte sempre daquilo que é o papel do adulto nesta leitura sensível da criança. E isto traz-nos aqui, de facto, para como é que nós podemos ler este papel do adulto, não é? E podemos vê-lo sobre esta perspectiva de 3 momentos-chave. Por um lado, aquilo que é preparar o terreno, portanto, a base, como é que eu preparo o meu espaço, como é que eu preparo estas relações para que, no fundo, eu consiga ter aqui uma capacidade para lidar com estes momentos de desafio. Por outro lado, como é que eu posso lidar com estes momentos? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer nos momentos em que, de facto, estas situações acontecem? Como é que eu promovo esta corregulação? E, por outro lado, também reavaliar a situação, ou seja, que é refletir e analisar criticamente sobre o que é que foi a nossa ação neste momento em particular, no sentido de melhorar aquilo que é a minha prática e poder dar aqui uma resposta diferente até num outro momento e conseguir também eu própria, enquanto adulta, desenvolver competências que me tornem mais capaz de dar aqui uma resposta mais adaptada e ajustada àquilo que são as necessidades da criança. E para preparar este terreno, nada melhor do que nós nos inspirarmos naquilo que é o ciclo de segurança, né? E vermos este desafio que é, eu tenho que ser base segura e ambiente segura para várias crianças em simultâneo. E, portanto, se por um lado eu tenho que, e atendendo àquilo que é a lente do desenvolvimento, nestas crianças estão numa conquista de autonomia, querem experimentar as suas competências e, portanto, eu, enquanto adulto, tenho que facilitar esta exploração. Eu tenho que ser a pessoa que estimula aquelas consigam explorar o ambiente, consigam testar as suas capacidades e tudo aquilo que elas estão a adquirir. Por outro lado, eu preciso também de ser aquele adulto que, no momento de desafio, eu sou capaz de proteger, sou capaz de conter, sou capaz de organizar os sentimentos da criança, não é? E ter estes braços abertos para receber a criança neste momento, para fazer que ela volte a equilibrar e se sinta com vontade outra vez de saltar para a exploração e no fundo, voltar a usar as suas capacidades. E, portanto, Silvana, eu diria, e esta questão de sermos capazes de acolher não quer dizer validar aquilo que a criança fez de todo, não é? Agora, nós sermos este adulto sensível que consegue tentar perceber o que é que aconteceu e ajudar a criança, por um lado, a regular-se emocionalmente, por outro, a encontrar alternativas quando aquela não foi a mais adequada, claro, não é? Quando aquele comportamento foi, de facto, desajustado. E é este círculo que, de facto, é este equilíbrio entre ser um adulto que apoia a exploração, que está com a criança, que se entusiasma, que se diverte, que alinha nesta questão que é a exploração do mundo à sua volta e das inúmeras oportunidades de aprendizagem que uma criança em creche tem, ao mesmo tempo ser também esse adulto que está lá para ajudar, e isto não é só ajudar a criança, imaginemos para uma situação de conflito em que há uma vítima, entre aspas, e uma criança que teve um comportamento menos adequado, como é que nós, de facto, apoiamos as duas? Porque as duas precisam de apoio, as duas estão... Estão a regular necessidades diferentes, não é? Ou seja, numa situação estão a regular necessidades diferentes. Portanto, o que é que nós queremos que este adulto seja? Não é sempre maior, mais forte, mais sábio e gentil, como a Raquel disse, sempre que possível segue as necessidades da criança, e estas necessidades não é permitir tudo ou ser permissiva, mas sim ajustar-nos àquilo que ela precisa naquele momento. Portanto, se há uma situação em que uma criança foi magoada, eu tenho que dar resposta à criança que foi magoada, mas depois encontrar um tempo e um espaço para legendar aquilo que foi a necessidade da outra criança que magoou. E sempre que necessário, também, claro, não é? Este adulto tem que assumir o controle da situação e tem que ser a baliza. Tem que ser aquela pessoa que orienta, que protege, e que, no fundo, que modela aquilo que são os comportamentos das crianças. E, portanto, como é que eu, enquanto adulto numa sala, posso preparar o terreno para diminuir a probabilidade destes momentos desafiantes acontecerem? Nós colocamos diminuir a probabilidade intencionalmente, porque nós sabemos que, por muitas estratégias que nós possamos ter e por muito trabalho de preparação que exista, estes momentos podem acontecer porque há fatores que nós não controlamos, as características individuais das crianças, o próprio ambiente e o contexto de vida desta criança, e, portanto, isto pode ter aqui algum impacto
na rotina e no cotidiano. No entanto, o que é que nós podemos fazer no nosso dia a dia? Elogiar sempre aquilo que são comportamentos pró-sociais. Quando uma criança escolhe partilhar alguma coisa com outra, quando a criança escolhe ajudar, quando estão duas crianças a brincar no mesmo espaço de forma harmoniosa, quando uma criança oferece conforto físico e verbal a outra. Escolher aqui histórias, não é, que mostrem estes comportamentos pró-sociais e alimentar conversas sobre a mesma. Portanto, aquela história deverá acompanhar e pode ser escolhida para acompanhar vários momentos da rotina do dia de creche e ser inspiração para diferentes atividades. Esta importância da linguagem emocional que o adulto deve ter, portanto, nós devemos ser capazes de legendar aquilo que a criança está a sentir. Ok, estás triste, estás zangada porque ficaste sem o teu brinquedo, e dar o contexto, e lá está, acrescentar aqui no contexto, indicar estes comportamentos, ou seja, quais são estes indicadores comportamentais das emoções e até ajudar a criança a ler estes comportamentos no outro e perceber também a emoção do outro e trabalhar também esta questão da empatia e, no fundo, sempre que possível relacionar emoção e experiência das crianças para também trazer aqui trazer consciência e, no fundo, começarmos a capacitar estas crianças para um comportamento mais pró-social. Como é que, estando num momento de desafio, o que é que o adulto poderá fazer? Nós fazemos aqui até um exemplo muito específico de uma criança que, por exemplo, foi mordida. Em primeiro de tudo, o adulto tem que ser capaz de manter a calma e, portanto, o tom de voz, a forma como escolhe comunicar com esta criança vai ter influência naquilo que vai ser depois a sequência dos acontecimentos futuros. Portanto, em primeiro lugar, depois de estar calma, interromper o comportamento, não é? E juntar-se às crianças para interromper, colocar-se ao nível delas e, portanto, dizer aquilo que não se faz e legendar a emoção, não é? Neste exemplo da mordida, não se morde, morder magoa, olha como o teu amigo ficou magoado, mostrar até o local onde foi mordido, olha como é que ele está triste. Em seguida, dar sempre este cuidado à criança que foi magoada e dar este conforto, abraçar, acalmar, no fundo este ajustamento entre eu adulto e eu criança no sentido de fazer esta regulação. E depois, quando houver essa possibilidade e quando o adulto encontrar esse momento, portanto, voltar para junto da criança que mordeu e descrever de forma muito simples a situação, não é? E também tentar aqui perceber o motivo e, no fundo, partilhar com ela aquilo que deverá ser o comportamento correto e aquilo que é esperado dela. Mais uma vez, mantendo um tom de voz calmo, respeitador legendar aquilo que é a necessidade da criança e, se possível, no fundo, dar aqui até esta oportunidade de ela ter outras experiências, ter a experiência mais positiva. Imaginem, a situação foi uma disputa de um brinquedo e convidar esta criança a partilhar quando sentirem que há esta abertura e há este espaço para o fazer. Para evitar novas ocorrências e, portanto, esta importância de nós começarmos a olhar para a situação e retrazendo a última parte do slide anterior, portanto, é pegar nesta criança que magoou, que atirou o brinquedo, escolher um espaço calmo, quando a criança também esteja receptiva, portanto, quando vocês virem que o processo de corregulação aconteceu e, portanto, trazer a criança para um espaço calmo de acolhimento e no sentido de também procurar estar ao nível dela, olhá-la nos olhos, legendar, descrever aquilo que aconteceu, não é? E dizer-lhe muito, olha, eu sei que tu querias muito aquele brinquedo, oferecer conforto, queres que eu te dê um abracinho? E, no fundo, tentar preservar esta relação do adulto com a criança. E era aquilo que nós dizíamos no ciclo de segurança. Nós não temos que dizer sim ao comportamento da criança, mas sim temos que dizer sim às suas emoções e ajudá-la a compreender de que forma é que pode geri-las, de que forma é que pode dar-lhe um significado e de que forma é que nós dentro delas podemos organizar para trazer aqui novas formas de lidar com situações que também para as crianças são um desafio. Como nós falámos, elas também estão a aprender a comportar-se e estão a aprender a usar as ferramentas todas que estão a surgir nesta etapa do desenvolvimento.
Por fim, e assim para ficarmos aqui com algumas mensagens-chave, o comportamento é comunicação, e vocês foram referindo muito isto nos vossos comentários no início da sessão, que tudo é comunicação, o comportamento está a comunicar uma necessidade da criança, que de facto as crianças pequenas não têm capacidade de autorregulação, e esta regulação acontece corregulando-se com o adulto, é o adulto que vai estabelecer aqui o ritmo desta regulação emocional. As crianças precisam, de facto, do adulto sensível em processo de regulação, porque, de facto, é esta sensibilidade, é este falar de forma calma que vai ajudar a criança a lidar com estas situações de desafio. É possível estabelecer limites sendo um adulto sensível às necessidades, como estávamos a ver neste último exemplo. Portanto, há coisas que não são permitidas e é explicado à criança o porquê delas não serem permitidas e de que forma é que isso também magoa as outras crianças. Por fim, também ajudar as crianças na sua regulação emocional implica que o adulto também esteja atento à sua capacidade de autorregulação e esta importância da vossa autorreflexão, do vosso autoconhecimento para, no fundo, terem as vossas competências ajustadas para dar resposta àquilo que são as necessidades da criança. E, de facto, aqui também estes momentos difíceis podem ser realmente oportunidades privilegiadas para vocês fortalecerem aquilo que é a relação que têm com esta criança e reparar depois de um momento assim mais difícil, porque vocês estão a dar a oportunidade a esta criança de perceber o que é que aconteceu, tendo como modelo uma pessoa que é sensível, que é capaz de compreender aquilo que são as necessidades da criança e de lhes dar este conforto. E por fim, esta mensagem final também é importante que sejam gentis consigo próprias. E porquê? Nós sabemos que era aquilo que nós dizíamos, não vão ser 100% sensíveis em 100% das vezes. No entanto, é importante que tenhamos esta consciência de que é a nossa autorreflexão, é a nossa reflexão sobre as situações e o comportamento que nós tivemos que pode dar aqui a resposta e pode nos ajudar a lidar em situações futuras e a reparar situações que foram menos boas e menos ajustadas àquilo que são quer as necessidades da criança, quer no fundo, o restabelecimento de um ambiente que seja saudável e acolhedor. Portanto, isto só para relembrar que este webinar faz parte dos recursos envolvidos no âmbito do projeto de desenvolvimento de educação em creche para apoiar o trabalho dos profissionais de creche. E daí também nós agradecemos a vossa colaboração ao longo desta sessão e todas as partilhas que foram feitas. Foram muito enriquecedoras para nós e também nos trazem aqui exemplos daquilo que passa nos vossos contextos de prática. Relembrar que o projeto de desenvolvimento de educação em creche é uma iniciativa do Laboratório Colaborativo para o Chá de Colab, com o apoio da Fundação Belmiro de Azevedo, e que se baseia nas melhores evidências disponíveis e foi desenvolvido para promover a qualidade das práticas em creche. Neste momento está a ser implementado e validado. Qualquer assunto e qualquer informação podem nos contactar através do e-mail projeto.creche@prochadecolab.pt e também seguir as redes sociais do Prochá de Colab para estar atento às nossas iniciativas e às partilhas que vão sendo feitas. Raquel, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Agradecer a todos a presença neste webinar e dizer-vos que ainda voltaremos a ter mais momentos destes ao longo do ano. Estejam atentos às nossas redes sociais e aos e-mails, porque é uma iniciativa à qual queremos dar continuidade. Muito obrigada a todos, um bom resto de noite e até